A gente falou há pouco sobre o barateamento do combustível e muita gente está um passo à frente disso, viu, Du? São as pessoas que tentam não depender do álcool ou da gasolina e apostam em scooters elétricas. Com certeza você já viu uma dessas motos por aí. Elas são menores, silenciosas e mais econômicas. O Conselho Nacional de Trânsito definiu os critérios de circulação e também as características de ciclomotores, bicicletas elétricas e dos autopropelidos. Uma boa alternativa para o bolso de muita gente. Tem a moto já há quanto tempo e a senhora usa ela para quais finalidades? Há 3 anos e eu uso para trabalhar mesmo, para me locomover. Nesses 3 anos, percebeu uma economia no seu bolso com a utilização dessa moto? Totalmente, eu tinha carro, eu gastava R$ 1.500 de combustível por mês. E agora eu gasto R$ 50 de energia elétrica. O João ganhou essa moto tem 1 ano. A ida e volta da escola ficaram mais rápidas. Uma autonomia, saber que você tem a confiança dos seus pais para poder usar, um veículo, que te dá autonomia para você poder ir para a escola e para os lugares com seus amigos, essas coisas, acho que é muito bom, muito importante. Já a Júlia tem essa moto há 6 meses, mas há 4 ela não dirigia. Tirou da garagem hoje e pretende usar com mais frequência. Meu pai, principalmente, ele achou que ia ser bem legal dar essa independência, que ele já acreditava que eu já tinha idade suficiente para conseguir ter dependência de ter uma moto e conseguir cuidar dela. Mas eu acho que é melhor você usar a motinha na ciclovia, porque tem muita gente no trânsito que ainda não consegue respeitar a moto. Então eu, pessoalmente, só uso ela na ciclovia. Apenas nos 3 primeiros meses deste ano foram mais de 3.400 motos elétricas licenciadas no país. A projeção para o fechamento de 2025 é de um crescimento acima de 55%. Este é um mercado que continua crescendo e que movimenta a cada ano mais de 500 milhões de reais. Desde 2 anos para cá teve uma oficialização das scooters no mercado, o que seria, onde cada uma se enquadraria e qual que seria ideal para o tipo de categoria que você se enquadra, com habilitação, sem habilitação, para trajetos mais longos, para trajetos com faixas em si, com vias mais rápidas, de velocidade mais baixas. E aí, com isso, oficializando, se tornou muito mais prático e consolidado esse mercado no dia a dia aí das pessoas. Mas antes de comprar e dividir as suas com os carros, é preciso entender algumas diferenças entre elas e também as obrigações que o condutor precisa seguir. Hoje nós temos a categoria do autopropelido, que é aquela, parece uma bicicleta elétrica ou parece uma motocicleta. Ela vai até 32 km por hora e no máximo ela tem 1,30 de comprimento e 70 centímetros de largura. Esse autopropelido, ele não pode ultrapassar os 32 km por hora, ele tem que andar na via como se fosse um veículo, ele não precisa de CNH, ele não precisa CNH na categoria A e também não precisa da ACC, que é a autorização para conduzir ciclos motores. Nesses casos, você pode dirigir, pode pilotar, mas é obrigatório sempre a utilização do capacete, obedecer às regras de trânsito e andar sempre no mesmo fluxo dos veículos. Proibido andar em ciclofaixas, em ciclovias, porque elas não são bicicletas. E também é proibido andar em cima das calçadas. Então, aquela pessoa que está andando no autopropelido e ele não está usando o capacete, o veículo pode ser motivo de apreensão. O poder público ele pode chegar e falar o seguinte: olha, você pode andar nele, porque você não precisa de habilitação, mas se você não estiver cumprindo as regras básicas de trânsito, você pode perder o seu veículo. E ainda falando sobre segurança e cuidados essenciais para quem usa esse tipo de veículo, a gente vai conversar com o Fabrício Facchini, que é consultor técnico em segurança viária. Oi, Fabrício, seja bem-vindo ao TJ. Obrigado. Boa tarde para você, viu? Fabrício, a gente viu na reportagem o especialista falar dos veículos que são autopropelidos, que chegam ali até 32 km por hora. Perfeito. Esses têm sido o modelo mais procurado das pessoas, exatamente pela não exigência da habilitação? Olha, não sei se é exatamente pela não exigência da habilitação. É que eles são os mais baratos, né? Então, você tem fácil acesso, você vê lojas, em várias localidades pelos municípios, então tem uma facilidade de você adquirir esses veículos. E são os que mais têm estoque também. Então, é uma questão subjetiva, tá, gente? Eu acredito que é por conta da facilidade em ter um acesso a esse tipo de veículo, tá? Já os de maior velocidade, maior potência, eles já não é em qualquer lugar que você encontra. Tem lojas mais especializadas.
Agora, esse você encontra muito fácil. Um custo mais alto também. E é um custo mais alto. Essas com maior potência, tem algumas até esportivas, você tem um custo até... Mas, assim, questão de mobilidade, questão de combustível, até vocês estavam comentando, é uma boa vantagem, porque você vai lá, recarrega, usa eletricidade, que é uma energia bem mais barata do que o combustível, né? Então, acaba sendo uma vantagem nesse sentido, consumo, né? E o quanto vai pesar no bolso. Fabrício, justamente, né, a gente fala agora de uma mulher que ela relatou nas redes sociais que sofreu um acidente ao derrapar com uma scooter em um trecho de areia. Ela acabou se machucando gravemente a mão. Casos como esse levantam uma preocupação. Esses veículos, eles têm maior chance de acidentes em determinadas condições, principalmente no caso de areia, acabou deslizando, ou ele tem uma tração melhor? Vamos lá. É igualzinho qualquer veículo de 2 rodas. Tá? Então você tem o mesmo potencial você com uma bicicleta, você tem com um autopropelido, com uma motoneta, com uma motocicleta. A questão é como o condutor se porta ao interpretar o cenário que ele está trafegando. Tá, vamos pegar um exemplo. Eu não sei o cenário porque, né, eu não sei exatamente em que condições ela se envolveu nesse acidente. Mas acontece muito, inclusive eu presenciei esses dias, pessoas circulando com esse tipo de veículo e eu não vejo uma questão associada ao veículo para gerar esse risco, mas sim a como a pessoa utiliza. Eu vi uma situação na minha frente acontecendo, a pessoa num cruzamento, ela nem olhou para o lado, só foi passando. E o mesmo acontece quando ela vai fazer essa curva. Você tem uma edificação aqui do lado, você não vê o que tem do outro lado da curva. E muitas vezes ali pode ter uma pista molhada, areia, pedra, enfim, um carro vindo, tá? E as pessoas, quando elas estão dirigindo, elas têm que antecipar essas situações. Então, mesmo que eu vá reto, e principalmente se eu for fazer a conversão onde eu não vejo o que tem do outro lado, eu devo reduzir a velocidade, imaginar aquilo que pode ter ali e me preparar para tomar a ação necessária. Por exemplo, uma questão de areia, estou vendo lá na frente, tem areia, o que eu vou fazer? Vou reduzir a velocidade, vou manter firmeza no movimento, ficar mais atento com relação ao que está vindo, né? Porque o que causa muito acidente nesse tipo de situação é a criação de conflitos. O que é o conflito no trânsito? É quando um veículo, uma pessoa, um caminhão, um trem, se coloca no percurso do outro. E acaba gerando esse conflito onde um vai ter que tomar uma ação, ou até os dois simultaneamente, para evitar que aquilo se converta num acidente de trânsito. Olha, Fabrício, para a gente finalizar, né, as cidades, elas estão preparadas para esse aumento das scooters nas ruas? Essa é uma grande pergunta, né? A gente vê um aumento crescente, mas as cidades estão preparadas para receber esse aumento? Olha, desde a época das bicicletas, das ciclovias, você vê muitos municípios investindo nesse tipo de infraestrutura. Até porque nós tivemos recentemente, voltamos a ter a década mundial da segurança no trânsito, né? Que é justamente para que os países tomem medidas para minimizar, que envolve o ambiente, o veículo que está sendo utilizado e as ações do condutor, da pessoa que está utilizando. Muitos municípios já têm adotado. Você vê aqui na região, aqui mesmo estava andando em Pinda, faz tempo que eu não vinha aqui na cidade, e eu vi também algumas avenidas novas com estrutura de ciclovia, então eu vejo que as cidades têm sim buscado se adaptar. Não vou dizer se está o suficiente ou não, porque o crescente desse tipo de veículo nas ruas ainda está se mostrando como vai se comportar. Então, mas vamos dizer que está equilibrado. Pelo menos na minha perspectiva, na minha percepção, tá? Fabrício, quero agradecer você, viu, por ter vindo aqui ao TJ, ter dado essa entrevista pra gente. Obrigado pela sua participação.